Olá, eu sou o Wellington, endodontista e periodontista, mestre em reabilitação oral e professor responsável pelas disciplinas de endodontia laboratorial e endodontia clínica da Universidade Paulista aqui do Distrito Federal e fundador do blog Sorriso de Sucesso e do Conaendo, o maior congresso de endodontia já realizado no Brasil, com 5.400 participantes, e nesse vídeo eu vou lhe ensinar como realizar o preparo do canal radicular com segurança e extrema qualidade em apenas 5 passos, e o melhor, utilizando qualquer instrumento e respeitando os princípios biológicos e mecânicos de uma maneira bem simples, bem mais simples do que a maioria dos cursos ensina. E eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade. Se eu não utilizasse isso rotineiramente em minha prática clínica e se eu não tivesse visto muitos dos meus alunos de pós-graduação e até de graduação conseguindo também excelentes resultados, eu também ficaria receoso e com o pé atrás. Mas apesar de hoje eu conseguir resultados como esses com meus alunos, minha prática clínica nem sempre foi assim. Assim como você, eu havia entrado na faculdade de odontologia cheio de expectativas. Eu queria ser um profissional de sucesso e conseguir resolver os casos mais complexos de maneira simples e segura, assim como os meus professores de endodontia. Eu estudei na Unesp de Araçatuba, com equipe de professores que era referência não no Brasil, mas no mundo, em termos de pesquisas e publicações na área. Essa equipe era comandada pelo professor Roberto Holland, este segurando o certificado na foto. E por mais que tentasse aprender os conceitos e técnicas tradicionais da endodontia, isso não me trazia bons resultados e me deixava muito frustrado. Eu simplesmente pensava, não é possível que eu vou estudar em Araçatuba com alguns dos melhores professores de endodontia do mundo e não vou aprender esse negócio. Então, ao final do penúltimo ano de faculdade, como um bom mineiro, eu prometi para mim mesmo, eu vou estudar até ficar bom nesse trem. Assim, comecei a minha virada na endodontia fazendo um curso de aperfeiçoamento de 10 longuíssimos meses, aos finais de semana, na própria Unesp de Araçatuba, que era coordenado pelo professor José Arlindo Ottoboni Filho, este de camisa azul na foto, entre os professores Holland e Pedro Bernabé. Ao final deste aperfeiçoamento, no churrasco de encerramento promovido pelo próprio professor Ottoboni, conversando com ele, eu perguntei aonde tinha um bom curso de especialização em endodontia próximo a Brasília, uma vez que eu moro aqui e tinha interesse em me especializar em endodontia. Então ele me respondeu que, independente de onde eu morasse, uma especialização com o professor Carlos Estrela em Goiânia seria a melhor opção. Enfim, resumindo a conversa, eu fiz a minha especialização e o meu mestrado com a orientação do professor Carlos Estrela, que com o passar do tempo consolidou o seu trabalho com a publicação de vários artigos científicos, livros em várias línguas, sendo que eu tive o privilégio de participar como autor de um dos capítulos do mais importante deles, o Endodontic Science. Após vários anos estudando, praticando e ensinando a endodontia, eu pude descobrir que os preceitos de bom tratamento endodôntico valem para qualquer instrumento utilizado, seja ele manual de aço inoxidável, rotatório ou reciprocante de níquel titânio. E o melhor de tudo foi perceber que eu não preciso de técnicas complexas ou equipamentos caríssimos para praticar uma boa endodontia. E isso me poupa tempo e dinheiro, fazendo com que minha prática clínica seja mais produtiva. As técnicas preconizadas por muitos fabricantes variam de a vários instrumentos para solucionar os mesmos casos, ou seja, há uma tentativa no mercado de se adaptar o caso clínico ao instrumento, o que traz confusão e desestimula os profissionais, principalmente para quem está começando na especialidade. Deveria ser o contrário, os profissionais deveriam ser formados para terem conhecimento suficiente para selecionar um instrumento mais adequado a cada caso clínico e não ficar à mercê do apelo comercial de grandes indústrias. Veja, por exemplo, o caso do ProTaper Universal, talvez o instrumento rotatório de níquel titânio mais vendido do mundo, produzido pela Maillefer na Suíça. O fabricante inovou ao apresentar conicidades variadas ao longo da haste de corte helicoidal. O ProTaper possui 8 instrumentos. Os instrumentos SX, S1 e S2 são indicados para pré-alargamento e modelagem do terço cervical e médio do canal. Os instrumentos de finalização F1, F2, F3, F4 e F5 são indicados para preparo do terço apical.
Vejam que o fabricante considera 8 como um número reduzido de instrumentos para conseguir resultados de qualidade. Sinceramente, o que você acha? É muito ou pouco instrumento para um tratamento endodôntico? Vamos ver o que o professor John West acha. Ele foi um dos colaboradores no desenvolvimento desses instrumentos. Pois bem, em 2011, no Congresso da Sociedade Brasileira de Endodontia em Campinas, o professor John West, numa palestra chamada Vivenciando a Excelência em Endodontia, Como Dominar o Jogo Endodôntico, explicou que praticamente não utilizava os instrumentos SX e S1. O instrumento SX é um instrumento mais curto, tem 19 milímetros de comprimento e foi idealizado para dentes com coroas curtas ou sem coroas. A ponta é de 0,19 milímetros de diâmetro e a conicidade varia entre 3,5% e 19%, sendo 4% de média. O instrumento SX tem características de S1 e S2 misturadas no mesmo instrumento. O instrumento S1 pode ter, assim como todos os outros instrumentos, 21, 25 ou 31 milímetros de comprimento útil, lembrando que todos eles sempre têm 16 milímetros de parte de trabalho. A ponta tem diâmetro de 0,18 milímetros e conicidade que varia entre 2% e 11%. Agora olha que interessante, o cara ajuda a desenvolver um instrumento, coloca no mercado e depois recomenda que 2 dos 6 instrumentos que compõem o kit básico não são necessários para a grande maioria dos casos. No mínimo intrigante, né? Então, qual a técnica que ele utiliza? Vejam só, para o preparo cervical ele utiliza em quase todos os casos apenas o instrumento S2, que é mais resistente e, portanto, mais seguro que os dois anteriores. Ou seja, faz a mesma coisa que o SX e o S1, mas fratura menos. O instrumento S2 tem na ponta 0,20 milímetros de uma conicidade que varia entre 4% e 8%. Então, é irracional comprar e pagar por 6 instrumentos, sendo que 1/3 deste valor é praticamente inútil ou desnecessário. Logo, eu compro caixas separadas de instrumentos. Ao invés de comprar caixas com SX, S1, S2, F1, F2, F3, eu compro caixas com 6 instrumentos S2, 6 instrumentos F1, 6 instrumentos F2 e assim por diante. Ou seja, eu economizo no mínimo 33% comprando desse jeito, ao invés de aceitar o kit que o fabricante vende como kit inicial. Faz sentido para você isso? Então, assim como na palestra do professor John West, se você quiser dominar o jogo endodôntico, você precisa saber a sequência lógica para realizar qualquer tratamento endodôntico com qualquer instrumento endodôntico, seja ele manual, rotatório ou reciprocante. Assim, após uma anamnese, exame clínico e radiográfico inicial adequados e com o diagnóstico clínico já estabelecido, os procedimentos para a realização do tratamento endodôntico são iniciados. Assista o vídeo até o final para fazer o download do e-book com um passo a passo simplificado do preparo do canal radicular. Vamos então ver as 5 fases fundamentais do preparo do canal radicular. A primeira fase é a abertura coronária. A abertura coronária é realizada levando em consideração a anatomia e as alterações fisiológicas e patológicas da polpa e os reflexos destas na morfologia da câmara pulpar. A área de abordagem nos dentes anteriores é na face palatina, sempre próximo ao cíngulo, e nos dentes posteriores é sempre na face oclusal, na fossa central. As brocas utilizadas para a abordagem inicial são as brocas esféricas diamantadas, 10-11, 10-12, 10-13, 10-14. E as brocas utilizadas para a forma de contorno são a 3195, a 2200 e a Endozê, que é uma broca carbide de ponta inativa, sem risco para o assoalho de molares, que eu gosto muito e eu utilizo depois de acessar com a broca esférica diamantada. Geralmente, após remover o teto da câmara pulpar, a forma de contorno refletirá a forma externa do dente. E uma vez confirmada a remoção de todo o teto da câmara pulpar, então é feito o isolamento absoluto. Eu não vou entrar em detalhes, mas o isolamento absoluto é indispensável. Não tem como fazer endodontia sem isolamento absoluto.
Um bom preparo, um preparo moderno do canal radicular exige um alargamento progressivo em sentido apical, facilitando assim o processo de sanificação e modelagem. Após a abertura coronária, isolamento e antes de colocar qualquer instrumento rotatório no canal, a gente vai realizar a exploração dos canais radiculares, que é a segunda fase. Então a localização e exploração dos canais radiculares é feita com limas manuais de pequeno calibre, tipo uma lima tipo K ou K-File número 6, 8, 10 e 15. E a finalidade aqui é verificar, além da quantidade de canais, também a anatomia e diâmetro, confirmando se os mesmos estão livres e desobstruídos, o que em inglês é chamado de glide path. O microscópio operatório é muito útil nessa fase. Como ainda se trata de um equipamento caro aqui no Brasil, infelizmente, uma alternativa é uma boa lupa, com uma boa iluminação de preferência, como essas das Zeiss. Não terão o mesmo efeito que o microscópio, mas ajudam muito. Não devem ser utilizados nesta fase de maneira alguma limas calibrosas que penetrem muito justas no canal radicular, porque em casos de necrose principalmente, estas poderiam empurrar conteúdo séptico contaminado para a região periapical, funcionando como êmbolos. E outro cuidado é não penetrar com essas limas de exploração até o terço apical, uma vez que ainda não temos o comprimento real de trabalho estabelecido com a odontometria. O esvaziamento do canal radicular é progressivo e visa a remoção de todo o conteúdo da cavidade pulpar. Polpa dentária, restos necróticos, orgânicos e inorgânicos, material obturador, o que for. Outro ponto que deve ser lembrado é o fato de ser impossível remover todo esse conteúdo apenas com a instrumentação. É necessária a ação da solução química irrigadora, que é renovada a cada instrumento. Por isso, a solução irrigadora consagrada na literatura científica é o hipoclorito de sódio a 2,5%. Confirmado que o canal está livre e desobstruído, ou seja, uma vez confirmado o glide path, a gente vai partir para a terceira fase. Nós vamos realizar então o preparo do terço cervical. É importante selecionar um instrumento adequado para o preparo do orifício de entrada e do terço cervical, com um diâmetro compatível à anatomia correspondente. Esse preparo cervical diminui as tensões geradas nos demais instrumentos dentro do canal. Esse preparo cervical pode ser realizado com brocas Gates Gliding, Largo, LA Axis ou com os alargadores de níquel-titânio dos kits de instrumentos rotatórios de níquel-titânio, como por exemplo as próprias ProTaper SX, S1, S2, a K3, 2508, 2510, a Pré-Race, enfim, existem vários instrumentos no mercado para fazer o preparo cervical. A próxima fase após o preparo cervical é a odontometria, é a quarta fase. O instrumento utilizado é sempre uma lima tipo K, que é introduzida no canal para confirmar radiograficamente ou com localizador apical o nosso comprimento de trabalho. É importante salientar que o índice de sucesso do tratamento endodôntico é maior, aumenta o sucesso se a gente mantiver o limite longitudinal de instrumentação e obturação aquém do ápice radiográfico. A ponta do instrumento endodôntico deve estar cerca de 1 milímetro aquém do ápice, com o intuito de manter o preparo do canal em dentina, próximo ao limite CDC. Assim, para saber quantos milímetros o instrumento deve penetrar antes de confirmar o comprimento de trabalho, siga a seguinte fórmula: o comprimento médio do dente mais o comprimento aparente do dente dividido por 2 menos 2. Vou repetir. Para isso você tem que saber o comprimento médio do dente. Então é importante o conhecimento de anatomia. Então, comprimento médio do dente mais comprimento aparente do dente dividido por 2 menos 2. Com o preparo do terço cervical concluído e a odontometria já confirmada, a instrumentação e modelagem levarão naturalmente a um preparo cônico afunilado em sentido apical. O limite transversal do preparo do canal radicular obedecerá à anatomia e morfologia dos canais a serem instrumentados, independentemente se usamos instrumentos rotatórios de níquel-titânio ou limas manuais. Pode-se utilizar, por exemplo, limas K-File ou Flexofile manuais, ou ProTaper Universal, ou ProTaper Next, K3, Easy Logic, Easy ProDesign, que são instrumentos nacionais, Race, M2, Wave One ou Reciproc, que são os reciprocantes, ou qualquer outro instrumento de sua preferência. Lembrando que para um processo de sanificação eficaz, em caso de infecção endodôntica, se faz necessária a utilização de medicação intracanal, e a mais utilizada é o hidróxido de cálcio PA, geralmente manipulada com solução fisiológica.
concluída a sanificação e modelagem, o mesmo deve ser obturado com um material e a técnica de preferência. Você pode obturar com condensação lateral, com a técnica preconizada pelo professor Eric Souza, lá do Maranhão, a Non-Compactation Technique, NCT, ou alguma técnica termoplastificada. E após a obturação, a restauração final também é muito importante. E o sucesso de qualquer caso clínico só pode ser determinado com acompanhamento clínico radiográfico longitudinal. Se depois de tudo isso você ainda acha que não conseguirá realizar um tratamento endodôntico ideal, adequado, porque os motores e os instrumentos de níquel titânio custam caro, continue aqui comigo que eu vou te mostrar como utilizar a instrumentação rotatória com custo muito baixo, diria praticamente insignificante no valor final do tratamento. Vejamos o caso dos motores elétricos, que são equipamentos que ultrapassam facilmente o preço de R$5.000, podendo passar de R$10.000 e que impedem, devido a esse custo exorbitante, que jovens acadêmicos e profissionais em início de carreira utilizem os instrumentos rotatórios de níquel titânio. Pois saiba que é possível utilizar motores pneumáticos que desempenham exatamente a mesma função dos motores elétricos, mas custam cerca de 20% ou menos. Além desse baixo custo, uma outra vantagem desses motores pneumáticos é a portabilidade. Você pode carregar facilmente esse contra-ângulo pneumático para outro lugar que você atenda, caso você atenda em mais de um local. Faz sentido para você isso? Alguém ainda pode falar assim, Wellington, mas tudo bem, o motor, você falou que pode usar o pneumático, mas os instrumentos rotatórios também são muito caros. Meu paciente não pode pagar por isso. Bom, nós temos instrumentos de vários preços, mas eu continuarei usando como exemplo o instrumento mais vendido do mercado, o ProTaper. Uma caixa com 6 instrumentos de ProTaper custa hoje aproximadamente R$200. Eu não entrarei em muitos detalhes agora, mas em média você pode utilizar com segurança estes instrumentos por no mínimo 5 vezes. Portanto, se custa R$200 e eu utilizo em 5 casos diferentes, cada tratamento utilizando o ProTaper aumenta R$40 no custo. Ou seja, se você cobra R$300, que já é muito barato num tratamento endodôntico, você pode cobrar R$340. Aqui em Brasília, um bom especialista cobra em torno de R$1.500. O que quero mostrar é que o preço do instrumento não pode ser um obstáculo para a sua utilização, até porque o tempo que se ganha durante o preparo do canal radicular tem mais valor que o próprio instrumento. Ok? Faz sentido isso também para você? Bom, esse vídeo já está ficando grande demais. No próximo vídeo eu vou mostrar como selecionar o arsenal endodôntico adequado para cada diagnóstico clínico. Mas antes de mais nada, eu vou lhe pedir um enorme favor. Deixe um comentário aqui embaixo me dizendo o que você achou do que você já viu até agora. Forte abraço!